Justiça da Itália negou a extradição da Carla Zambelli, hein? Olha que notícia importante nesse caso aqui, mais uma desmoralização para o Alexandre de Moraes e para a justiça brasileira. É lógico, o pessoal do UOL aqui está chorando, não, porque já tinham reconhecido que o processo não era abuso, que não houve discussão política, e no entanto agora eles mudaram de ideia, perceberam que tinha, disseram que tinha perseguição política, ai que triste. Pois é, meu amigo, o Alexandre de Moraes tem se esforçado dia sim, dia também para mostrar que esse processo é puramente político, é perseguição pura, tá? Olha, essa é uma vitória muito grande da Zambelli, porque como eu falei para vocês, o caso dela não era tão fácil quanto o caso dos outros perseguidos políticos brasileiros que estão no exterior. Essa vitória é uma vitória muito grande, apesar de toda a força que o governo brasileiro fez para tentar conseguir. Olha só, e não foi decisão política não, tá? Isso aqui foi decisão da justiça italiana. A justiça italiana olhou para os absurdos que estavam acontecendo aqui no STF no Brasil e chegou à conclusão de que, olha, não tem, é um absurdo isso, tem perseguição política nessa história, ela é uma perseguida política. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Cristiano Fischer, Zeitgeist e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? A Corte de Cassação de Roma, a última instância da justiça na Itália, decidiu não extraditar a ex-deputada Carla Zambelli para o Brasil, condenada pelo STF em processos que, como eu falei para vocês, são processos questionáveis, houve perseguição com certeza, mas são processos complexos, tá? O pessoal aqui chegou à conclusão de que realmente houve perseguição. O que aconteceu? O julgamento do recurso da defesa pela não extradição da Zambelli aconteceu na manhã de hoje. A audiência ocorreu a portas fechadas e contou com a presença de 6 juízes. Então não foi uma decisão monocrática não, tá? Não foi, mas teve um juiz lá que decidiu. Não. Decisão colegiada, 6 juízes de alta instância lá na Itália. A decisão surpreendeu representantes do governo brasileiro. Oh, então quer dizer que nem perseguição política no Brasil, né? É o que eu falo para vocês, o pessoal do UOL é da turma que acha que não, tá tudo normal no Brasil, pena de 17 anos por quebrar relógio é normal no Brasil, pena de 14 anos por manchar estátua com batom é normal, não tem normal e é comum, não tem perseguição nenhuma, tudo normal. Uma condenação do Bolsonaro, aquele negócio lá que não teve nada, não tem um fiapo de evidência de que o Bolsonaro fez alguma coisa que possa ser chamada de golpe, e o pessoal, não, que não sei o que lá, não, mas ele induziu quando ele criticou a urna eletrônica, e aí as pessoas inventaram uma narrativa absurda, sem um fiapo de evidência. Olha só onde ficou a cara da justiça brasileira com isso. Todo mundo sabe que o STF está agindo politicamente, que não tem um traço de justiça nas decisões do STF. Mas é aquilo que eu falo para vocês, o caso da Carla Zambelli era um caso complicado, não é um caso simples. Para a justiça italiana ter chegado à conclusão de que não vai extraditar, é porque o pessoal deve ter visto coisas absurdas nesse processo, do jeito que tá? O presidente, o representante do governo brasileiro se surpreendeu e coisa e tal, né? Por quê? Porque esses idiotas do UOL e do governo brasileiro acham que tá tudo normal. Não, foi um julgamento justo, um julgamento que julgou aqui o Xandão, perseguidor de todo mundo, julgou e conseguiu. Cara, eu tô pra te dizer, qualquer pessoa que for condenada pelo Alexandre de Moraes não tem mais nenhuma moral de nada. O Alexandre de Moraes já é visto como um abusador, um ditador, um cara que não tem moral para falar sobre nada. Aqui, ó, com o esgotamento das instâncias judiciais, agora cabe ao governo italiano a decisão sobre extradição. Falso. Está errado isso daqui. Não, o governo italiano ele teria a decisão sobre a extradição se fosse permitida a extradição. Se a justiça determinasse a extradição, a palavra final é do governo italiano. Como a justiça não permitiu a extradição, é falso o que está escrito aqui no UOL. O governo não pode decidir extraditar ela mesmo assim, tá? É porque o pessoal que está chorando, né? Não, tem que extraditar, tem que bate no Bolsonaro Xandão, bate nos bolsonaristas Xandão, tem que bater mais, não pode. Então o pessoal do UOL chorando aqui, isso aqui é falso o que está escrito no UOL, tá? A palavra final será do ministro da Justiça da Itália, Carlos Nordio. Falso, não. A justiça italiana, se ela tivesse autorizado a extradição, a palavra final seria do Carlos Nordio, ele poderia extraditar ou não. Como a justiça não autorizou a extradição, não tem nada que ele possa fazer, tá? Ele terá 45 dias, isso aqui é mentira. A defesa da ex-deputada tentou adiar o julgamento para unificar os 2 processos com pedido de extradição contra ela. É porque tem 2 processos de extradição contra ela correndo lá, né? Um é
pelo caso que ela tirou a arma e deu tiro pro alto lá na véspera da eleição, e o outro é pelo caso do hacker de Araraquara, lá, o Mané lá, que, né, que teria entrado no CNJ e coisa e tal, né? Como eu falei para vocês, são casos mais complexos. É diferente do caso, por exemplo, do Oswaldo Eustáquio, é diferente do caso do Alan dos Santos, porque no caso do Alan dos Santos, o Alexandre de Moraes queria condenar eles por golpe de Estado, porque eles tinham publicado um tweet com informações que ele não gostou. Ou seja, da cabeça do Alexandre de Moraes, não, porque é golpe, publicar um tweet falando coisas que eu não gosto é golpe, não sei o que lá. Isso não tem nem base para nada. Não teria nenhuma chance disso acontecer. Então, evidentemente, todo mundo percebeu que isso era um ataque do Alexandre de Moraes, mas até porque o Alexandre de Moraes continua insistindo nessa coisa, porque teve golpe, porque não sei o que, tá todo mundo vendo a falsidade que é a justiça brasileira. O quanto o Alexandre de Moraes é um partidário, um idiota completo, que tá tentando usar a justiça para calar uma corrente política válida no Brasil, que não tentou golpe em momento algum, que não teve nada de errado, que é um movimento legítimo brasileiro. E eles continuam com essa narrativa deles que não, se não for da esquerda é golpe, né? Aqui, ó, a corte italiana negou o pedido de unificação e manteve os julgamentos separados. É verdade. Então ainda existe o risco de no outro processo eles decidirem pela extradição dela, tá? Mas eu acho pouco provável, porque seja qual for o argumento que eles adotaram aqui, a gente não tem ainda o resultado final desse julgamento. Não temos ainda a transcrição do que aconteceu lá, o que foi o resultado final. Mas seja qual for, muito provavelmente vai aplicar os dois casos. O grande argumento da Carla Zambelli é que não há justiça no Brasil mais. O que tem no Brasil hoje é a turma de amigos ligados ao Lula querendo perseguir a oposição no Brasil. Então não há um julgamento justo, não há uma justiça no Brasil de fato, né? E esse argumento vale para os dois casos, vale para qualquer caso, na verdade, né? É o que eu falo para você, isso é o fim de qualquer legitimidade que houvesse na justiça brasileira. Mesmo num caso muito sério como o caso da Zambelli, um caso que não é trivial, que não era meramente de liberdade de expressão e coisa e tal, o pessoal percebeu que está havendo perseguição política no Brasil e está negando a extradição, tá? Então tá aqui, ó, segundo o Giarda, a recusa ocorreu porque não há data para o segundo processo, a recusa de unificar os dois processos, tá? Aqui, ó. A justiça avalia duas sentenças favoráveis à extradição da Zambelli em momentos distintos, né? A primeira foi pela questão da invasão do sistema do CNJ, a segunda refere-se ao porte ilegal de arma. A Corte de Apelação, a segunda instância da Itália, julgou dois pedidos no mesmo processo original, mas separou as sentenças. Então, aí chegaram os recursos à Corte de Cassação em etapas diferentes, o que motivou a tentativa de juntar e coisa e tal. Eles estão querendo dizer aqui que a defesa perdeu, porque eles não quiseram unificar o processo. Eles não quiseram unificar o processo, é verdade. Mas, meu amigo, se eles deram esse resultado para um processo, vão dar o mesmo resultado para o outro. Porque toda a base é a mesma. A base que impede a extradição é a mesma, né? É lógico que eles alegaram um monte de coisa e diz aqui que o processo possui vícios contrários à extradição. Toda a defesa se baseou nos inúmeros vícios processuais ocorridos no Brasil, que, segundo o nosso ordenamento, são contrários à extradição, além de condições carcerárias do país e do estado de saúde de Zambelli. Veja, as condições carcerárias no país e o estado de saúde de Zambelli são problemas sérios, mas certamente não seriam considerados se não fosse também os vícios processuais. Então, olha só, é um ponto para se comemorar. A cara do STF foi ao chão nesse momento. A justiça brasileira está na lama, graças ao Alexandre de Moraes.